Olá, seja bem-vindo ao curso Dominando o Frappé do Básico ao Avançado. Hoje a gente vai continuar falando sobre Form Scripts e nós vamos ensinar vocês como personalizar a consulta de um campo link, né, no seu formulário. Então, basicamente, você pode substituir. Você lembra quando você coloca um campo do tipo link dentro do seu formulário? Tem a possibilidade, você ali, através do Form Script, tem a possibilidade de alterar quais resultados aparecem ali dentro através dos filtros, né? E para isso, você tem que utilizar o método setCarry. Esse setCarry ele pode ser invocado para duas coisas, tá? Ele pode ser invocado para filtrar links tanto nos campos do formulário, como ele pode ser invocado para filtrar campos de link dentro de tabelas filho. No caso normal, a gente define o nome do campo e as opções de filtragem. No caso da tabela filho, a gente tem que definir, além disso, qual é o campo que a tabela filho se encontra ali no nosso formulário, beleza? Então vamos lá para o nosso aplicativo. Eu vou fazer o seguinte, tá, gente? A gente vem aqui em Library Membership e ADD Library Membership. Nós temos aqui um formulário simples. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou alterar essa visualização aqui, ó. Vou mostrar para vocês como é que faz, até para vocês saberem como alterar isso daqui e colocar mais campos aqui dentro. Porque, por exemplo, eu não sei qual cliente é qual aqui. Isso é um ponto negativo. Depois disso, eu vou colocar um campo de habilitado e desabilitado, de uma forma de habilitar e desabilitar os nossos membros de uma forma global, não vinculada apenas na questão do membership. E depois a gente vai pegar e vai filtrar esses campinhos aqui para apenas os que estiverem habilitados no nosso sistema. Então vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é como que faz para eu alterar aquela visualização dos itens, né? Porque aquilo dali é pouquíssimo intuitivo. Então, quando você entrar aqui no Library Member, né, vem lá Build, Doctype, Library Member, você vem aqui em Settings e descendo aqui em Settings nós temos a opção de View Settings. O View Settings ele permite que você adicione campos que vão ser o título do formulário e também adicione mais campos lá nos Search Fields, né? Então, como assim? Que campos que vão aparecer a mais lá na nossa visualização de buscas, tanto pelos links como em outros formatos do nosso sistema. Então, o Title Field que eu quero que seja feito para o meu Library Member, só para a gente ver o antes e o depois, ó, ele está assim, né? Eu quero que o Title Field ele seja o full underline name. Quando você vier aqui e dar um reload, veja que já o primeiro campo ele já é substituído pelo full name. E se eu vier aqui ainda por cima no membership, ó, e eu clicar em buscar, vejam que já aparece aqui junto o nosso full name para a gente até mesmo filtrar, ó. Ele funciona como um filtro. Isso é bem interessante, isso agrega bastante na experiência do usuário. Outra coisa que eu quero colocar mais é que às vezes só o nome não basta. Então a gente precisa colocar outras informações. No caso aqui do nosso Library Member, deixa eu colocar, por exemplo, o email address e o birth date. Então eu copio aqui email address, birth date, venho aqui no View Settings de novo, coloco em Search Fields. Ó, coloquei separado por vírgulas, tá, gente? Então coloca os campos que você quer que apareçam ali separado por vírgulas. Os campos da tabela filho não aparecem. Então se você quiser, por exemplo, que apareça um telefone, você pode colocar um campo de telefone do tipo read only, tá? Tipo dentro do formulário padrão. E toda vez que você insere um novo campo de telefone, ter a possibilidade de colocar um campo do tipo check, chamado, por exemplo, telefone primário. E daí quando você salva, ele verifica se tem um telefone primário e salva esse telefone ali dentro daquele campo read only, né? E daí você pegaria e colocaria ele aqui. É uma forma que o Frappé geralmente utiliza quando ele quer pegar uma info ali das nossas table fields, né? E colocar ela como possibilidade de filtros ou também a possibilidade de visualização de campos de busca, tá? Então eu coloquei esses dois campos aqui, esses três campinhos, e agora quando eu venho aqui, ó, vou dar um reload, eu clico para buscar, vejo que aparece tanto o nome quanto o e-mail, e se tivesse determinado algum birth date, ele também estaria aparecendo aqui. Então é dessa forma que a gente consegue melhorar a experiência do usuário, e quando a gente seleciona aqui, depois a gente vai visualizar,
Os campos do tipo title, eles podem ainda ficar como padrão aqui, ó, porque aqui também, por mais que a gente tenha aqui embaixo, né, aqui no caso não fica muito intuitivo, ó. Eu posso colocar a seguinte opção: Show Title in Link Fields. Quando eu colocar isso daqui e eu der um F5, por exemplo, vejo que daí, por exemplo, em vez de aparecer o ID do cliente, ele aparece o title, né, ali como, digamos, máscara para preencher aquele campo que a gente tem ali de link. Beleza? A mesma coisa serve, por exemplo, quando eu tô criando aqui fazendo uma nova busca, daí o title ele sobe e o campo de name ele fica como secundário aqui nas nossas buscas. Por mais que a gente tenha aqui o full name sendo preenchido automaticamente, ele poderia ser de uma certa forma resumido a isso, né? A apenas esse campinho aqui, esse daqui dessa forma ficaria desnecessário e o e-mail address poderia permanecer aqui. Tá bom, gente? Então, essa é digamos assim, nós estamos agregando ali, né, na funcionalidade do nosso formulário como um todo, desses campos que podem ser utilizados, desses doctypes que podem ser utilizados como links. Tá, outra coisa. Agora eu vou adicionar um campo de enable aqui, ó. Um campo do tipo check, enable. Por padrão, eu vou deixar ele como 1, tá? E vou em salvar. Bom, agora é o seguinte, nós temos esse campo aqui ativo, correto? Então, se eu vier aqui nos meus library members, deixa eu dar um F5 aqui. Tá aqui bonitinho, todos eles estão habilitados porque eu coloquei o default, tá? Se eu não coloco o default ali como 1 e eu salvo, todos eles iam ficar como desabilitados, eu teria que vir aqui e habilitar. Então tá, coloquei aqui. Desmarquei a opção de enable. Como que faz para eu filtrar agora as nossas buscas lá no Library Membership para que eu não consiga colocar uma membership nova para um membro que está desabilitado de forma global? Abre aqui o nosso VS Code, vem lá no Library Member, vai até o doctype do Library Membership, né? Aqui e vem no JavaScript. Por padrão, nós colocamos o setCarry sempre no setup, tá? Lembra daquela questão dos controladores? Mas o setCarry a gente sempre coloca no setup, porque que nem a gente explicou anteriormente, nós não precisamos que ele seja configurado toda vez que você abrir o formulário. Ele configurando apenas uma vez, pela primeira vez de renderização do formulário, ele está válido para todas as demais renderizações, entendeu? Então, é uma forma de evitar que esse código fique, digamos, sendo executado toda vez que a gente dá um refresh, alguma coisa assim, ele é executado apenas uma vez. Então, por padrão, nós colocamos aqui. Daí a gente tem que colocar frm.setCarry, né, o nome do campo, abre aqui uma função, dá um return, coloca aqui um dicionário do tipo, né, um dicionário aqui dentro, coloca filters, e dentro dessa aqui do nosso dicionário filters, a gente coloca qual que vai ser o campo de filtragem. No caso aqui do campo de filtragem, a gente vai colocar, por exemplo, enabled igual 1, tá? Daí agora, se eu voltar lá no Library Membership e der um reload, for aqui, ó, veja só que interessante. Dessa forma, eu estou filtrando os resultados, né? Então, ele tem aqui embaixo, toda vez que eu coloco um setCarry, ele me fala quais são os campos, quais são os filtros que estão habilitados, né? Até para saber se eu fiz certo ou não. E ele mostra também aqueles resultados de uma certa forma filtrado. Então, gente, é assim que funciona, tá? Você coloca essa função setCarry. Se fosse para um child table, apenas colocaria o field name da child table aqui, né? Mas no caso que é um campo apenas ali, digamos, padrão do nosso, é um campo que não é da child table, né? A gente coloca apenas o nome dele aqui e o return que a gente coloca na função é justamente isso. A gente abre o return e retorna um dicionário com apenas a chave filters e dentro dessa chave filters a gente coloca quais campos. Se eu quiser colocar, por exemplo, mais campos, eu posso colocar, por exemplo, não que isso seria funcional para mim, mas que o full name fosse Guilherme Bolincenha, sabe? Que no caso é o meu nome. Então você pode colocar quantos campos você quiser de filtro aqui, é só você colocando eles aqui dentro bonitinho, né?
que vai filtrar, e se você colocar, por exemplo, mais de um campo, ele vai aparecer aqui, né, um do ladinho do outro, todos os, digamos, filtros habilitados para esse carry aqui. Tá certo? Então é dessa forma que vocês fazem a criação desses links, e também tem a possibilidade de você colocar alguns, digamos, filtros mais complexos, né? Que daí eu vou explicar talvez num vídeo um pouquinho mais para frente. A gente pode, por exemplo, colocar maior e menor, igual, por exemplo, com as datas de subscrição a partir de um mês atrás. Então a gente pode colocar valores simples, como também pode colocar valores complexos, mas isso eu vou deixar um pouquinho mais para frente para não complicar aqui essa questão, tá certo? Então era isso que eu tinha que explicar para vocês aqui hoje. Obrigado e até a próxima aula.